considerando uma paciente que já traz, né, um histórico de outros tratamentos, de uma fertilização um pouco inferior ao que a gente espera, você tem algum tipo de capacitação em laboratório, alguma técnica para a gente tentar melhorar um pouco essa taxa? Tá. Então, sempre que a gente pensa assim, em algum fator associado a esse, a gente tem que olhar para os gametas como um todo, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade do óvulo, ou na qualidade desse espermatozoide. A qualidade do óvulo, ela está muito associada ao estímulo ovariano que é feito, tá? Então, se de repente, numa estimulação prévia, ele não foi, não desenvolveu uma boa qualidade, ou vieram óvulos com uma pior qualidade, vale a pena, é uma das coisas que o laboratório discute com a clínica, né, com os médicos. A gente observa isso, anota, faz esse relato, e se realmente o caso dela não se desenvolve bem, a gente chega para o médico e fala, olha, a gente precisa mudar o estímulo ovariano dela, precisa mudar a medicação, porque tem pacientes que vão responder melhor a determinadas medicações do que outras, né? Então, isso associado também com a idade e tudo mais da paciente. Esse é um aspecto, então, por quê? Porque o óvulo, a gente tem uma estimativa aí que o óvulo é responsável por cerca de 90% da formação de um embrião está associada ao óvulo, da formação de um bom embrião, né? Então, 90% da responsabilidade, 95% está relacionado ao óvulo e apenas cerca de 5 a 10% estaria relacionado ao espermatozoide. Então, a gente observa, não, mas o óvulo veio de boa qualidade. Então, vamos olhar para onde? A gente vai olhar para o gameta masculino e vamos ver como que estava a qualidade desse espermatozoide. O que a gente pode fazer hoje, como o Edson falou também no começo? A gente tem várias técnicas de preparo seminal. Então, a gente tem técnicas que se utilizam de centrifugação, de lavagem desse sêmen com meios de cultivo específico, ou técnicas que a gente não utiliza nada. Então, pacientes que tendem a ter uma fragmentação de DNA mais aumentada, o ideal é que a gente manipule o mínimo possível essa amostra e a gente tem técnicas de seleção que funcionam como se fosse uma peneira dessas de cozinha mesmo, vamos dizer assim, só que ela tem um diâmetro específico ali para o espermatozoide. Então, ela seleciona os espermatozoides que estão móveis, né, que eles conseguem passar nessa peneira e que tem o tamanho de cabeça ideal, ou seja, se ele for muito cabeçudo, ele vai ficar preso na peneira. Legal. Também de acordo com a morfologia do espermatozoide, essa é uma das técnicas de seleção. Tem mais alguma, Enzo, que eu não tenha falado? De seleção de espermatozoides são essas técnicas. Tem algumas que ainda não estão no Brasil, né? Por exemplo, sorting, cell sorting, que é feito por um citometria de fluxo, aí é uma coisa mais... Tem a parte de microchannel, né? Então, essas técnicas, mas assim, Essa é uma para mais você... comum. É mais comum. Agora, para você turbinar os óvulos, por exemplo, ó, tive um problema, meu marido é globozospérmico e a fertilização dele é zero. Pacientes globozospérmicos, fertilização é zero. Uhum. Aí a gente pode utilizar outras técnicas que são técnicas de ativação partenogenética. O que quer dizer isso? Ó, a bruxaria. Agora ele foi longe, hein, Bernardo? A gente engana o óvulo. A gente engana o óvulo e fala pro óvulo, você foi Ele tem fertilizado. que vir com alguma dessas. Mas então, a gente bota cálcio lá dentro, a gente coloca um cálcio, chama calcionóforo, a gente coloca ele no meio que tem bastante cálcio. O óvulo, você injeta o espermatozoide lá dentro e o óvulo vai falar, opa, fui fertilizado. E ele vai. E aí, ele vai pegar as proteínas dele, vai desempacotar o DNA do espermatozoide, que está lá já, vai reprogramar o DNA dele e do espermatozoide e vai formar um embrião. Então dá para fazer isso. Não é toda a clínica que faz, não é todo o laboratório que faz. Mas é possível. Mas a gente já tem até filhos disso, né? Então a gente já fez, já faz isso, já tem algumas clínicas que podem fazer, que fazem, que tem essa técnica. Então, para pacientes que têm falhas de fertilização, existe esse subterfúgio. Assim como, por exemplo, para pacientes que está tudo parado. Tem gente que usa um outro mecanismo, aí, uma outra técnica que é a utilização de pentoxifilina, por exemplo. Que para estimular o espermatozoide a mexer a cauda e você descobrir qual está vivo. A gente, quem tem o laser, utiliza o laser para bater na cauda e ver se esse espermatozoide está vivo ou está morto.
Então tem várias técnicas, hiposmótico, que faz com que a cauda enrole. Então tem várias técnicas que a gente consegue descobrir se esse espermatozoide está vivo ou se está morto, ou que a gente consegue fazer com que esse óvulo consiga fertilizar, mesmo que seja, entre aspas, com uma técnica exógena, né? Com uma molécula exógena. Eu acho que o que fica de informação, né, para quem está ouvindo e assistindo a gente, é que o laboratório tem muita coisa para fazer, desde que exista essa interação clínica laboratorial. Né? Uma vez que sabe a indicação daquela paciente, a gente pode pensar juntos em estratégias para serem adotadas.